Fala, filho próspero! Estamos aqui mais uma vez com perguntas e respostas para o filho próspero. Se você quer deixar sua pergunta, deixa aqui nos comentários, tá bom? Que a gente vai responder todos em vídeo, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal e sem mais delongas, bora lá para a primeira pergunta. A primeira pergunta é: como a parábola dos talentos, Mateus 25, do 14 ao 30, né? Do versículo 14 ao 30, pode inspirar empreendedores cristãos a serem mais estratégicos com os seus recursos? Uma pergunta muito interessante. Então vamos trabalhar na história, no contexto, né? O dono do recurso, ele escolheu 3 pessoas, 3 líderes, e deu a cada um conforme a sua capacidade. Para um deu 5, 2 e 1. E acho que a ênfase vai exatamente para cada um segundo a sua capacidade. Então, como um empreendedor pode se inspirar nisso? Um bom líder, ele vai analisar todas as pessoas que trabalham com ele. E sabendo disso, ele vai entregar para cada pessoa direcionamentos de acordo com a capacidade. Porque não adianta você entregar muita coisa para alguém que não tem capacidade de gerir tudo aquilo que foi direcionado a ele. Não tem, às vezes, controle emocional, às vezes não entende de finança, às vezes não entende de marketing. Então você não vai encher aquela pessoa de trabalho, não vai encher aquela pessoa de autoridade, sendo que ela não tem capacidade. Também, o que eu poderia dizer como insight, parábola não fala, mas eu acredito que durante o processo, antes dele conceder essas informações, antes dele conceder esse privilégio dos 5 talentos, dos 2 e do 1, ele trabalhou com aquelas pessoas, ele ensinou aquelas pessoas. E por que eu afirmo isso? Porque no final, o servo que ganhou um talento, que enterrou, fala: ah, eu tive medo porque você colhe onde não plantou. Ele fala: então, você sabendo que eu faço essas coisas, por que você não pelo menos colocou na mão dos bancários? Por quê? Quer dizer que ele andava junto, né? Então, como líder, como empreendedor, você precisa andar junto dos seus liderados para que você possa inspirá-los, para que você também possa multiplicar o seu recurso, que é super mega importante. Então, um bom líder, ele tá ali, né? Um bom líder, antes de passar o cajado, ele ensina todo o processo. E por isso que os outros 2 mais ousados já sabiam o que tinha que fazer quando recebeu. Por isso que eles não pensaram em enterrar, por isso que eles não pensaram em guardar, já sabiam que era necessário multiplicar. Porque eles sabiam que era isso que o dono faria no lugar deles. Eles tinham mente de empreendedor e sabiam que aquilo que eles tinham recebido também pode-se dizer que era deles. Eles agiram como se fosse deles e pensaram em multiplicar. Então você deve construir esse tipo de relacionamento com seus liderados. Você deve pensar em como você pode ajudar eles a tomar decisões sozinhas, mas com base no conhecimento que você replicou. Então, o conselho que eu dou para vocês é: seja estratégico na hora de dividir os recursos com pessoas de confiança, sabendo na capacidade, estudando a capacidade, e também depois de você ter treinado, você vai saber quem realmente entendeu o propósito do treinamento, quem realmente comprou, vestiu a camisa e quem sabe até trata o seu negócio como o negócio deles, né? Vê ali como o futuro do ganha-pão e até a possibilidade de crescimento, assim como os outros, que eu acredito que multiplicou intencionalmente, sabendo que teria uma recompensa quando o dono do recurso voltasse. Então, bora agora para a próxima pergunta. Qual princípio bíblico de gestão financeira mais te surpreendeu quando começou a estudar finanças? Sendo bem sincero com vocês, esse que nós acabamos de falar também foi um princípio que mudou meu jogo. Mas o que realmente mudou foi entender que a gente nasceu para multiplicar. Que existia um chamado em Gênesis, né, falando que a gente deveria multiplicar os nossos talentos. Entender que cada semente vai dar uma quantidade de frutos também é super importante, né? Como a parábola do semeador, que uma semente dá 30, outra dá 60, outra dá 100 por um, mas toda semente vai gerar fruto. Então, falando de finanças, eu poderia citar um monte aqui de versículos que realmente me impactaram no meu período de estudo sobre educação financeira.
José, por exemplo, na administração dos recursos financeiros durante as crises e a separação de 20%, se eu não estiver enganado em números, onde fala da gente doar, deixar dinheiro para o próximo, doar, contribuir para o mundo. Tudo isso nós vemos sob curso de educação financeira. Não só a parte de multiplicar, toda semente que você jogar vai multiplicar, mas a parte de guardar, como está escrito em Provérbios, que aquele que guarda mais tem, porque é matemática pura, entendeu? Então, quanto mais você guardar, mais você vai ter. Então, esses versículos que eu citei para você, né, são realmente os versículos que mais me impactaram e me fez entender da importância de guardar, de contribuir e de multiplicar. Entende? Nós fomos chamados para multiplicar. Nós temos uma ordem, uma palavra de Deus sobre multiplicação. Então a gente nasceu para ser fértil, como uma semente, né? E por isso que toda semente que não der fruto tem que ser arrancada e jogada fora. Entendeu? Porque nós temos o chamado, nós temos a palavra de multiplicação. E é por esse motivo que nos movemos, enfim. Então, eu não diria que foi apenas um versículo que me surpreendeu, mas 3, 4 versículos aí que me surpreendeu, que me fez pensar, nossa, uau, tudo isso está dentro da palavra. Aí um livro que eu recomendo para vocês de estar lendo, que vocês vão enxergar muito isso também, é O Homem Mais Rico da Babilônia. Porque nós vemos lá esses princípios, né, na hora de você quitar sua dívida, na hora de você abençoar outras pessoas. E já aproveitando, né, se você quer fazer seu dinheiro durar até o final do mês, temos um curso aqui de educação financeira, né, para você nunca mais ficar sem dinheiro, para você conseguir acabar com todas as suas dívidas, principalmente, e para que você aprenda a multiplicar. Então, essas 3 coisas que eu te falei está dentro do nosso curso, onde você vai aprender a multiplicar, a guardar, a pagar suas dívidas e doar, que é super importante, né? É bíblico, tá lá, se não estiver enganado em números. Então, vamos aqui para a próxima pergunta. Qual personagem bíblico você considera um modelo de empreendedorismo e por quê? Assim, também teria inúmeros para te falar, mas eu vou falar com você sobre Jacó. Jacó negociou ali pela esposa, né? Negociou com o pai dela e trabalhou por isso. Mas o que mais me chama a atenção não é só o trabalho duro que ele fez, mas a expertise de prestar atenção em como o mercado, vou dizer assim, o mercado estava funcionando. Porque em um certo momento, Jacó percebeu que quando os gados comiam de frente de um galho listado, nasciam mais gados listados. E quando o gado cruzava naquele ambiente, nasciam gados daquele jeito. Então ele teve uma percepção muito inteligente, porque a partir daquele momento ele começou a dominar o mercado. Ele começou a fazer com que os gados fortes tivessem relações com gados fortes e nascesse os gados malhados. Na época que o sogro dele dava para ele, como pagamento do seu trabalho, ele dava para ele os gados malhados. Então, você estar atento ao mercado é super importante. Por quê? Porque o mercado está sempre mudando. Então, Jacó foi um grande empreendedor. Jacó soube vender por irmão dele dentro da necessidade também. Quando o irmão dele chegou com fome, Jacó estava fazendo lentilha e talvez naquele momento ainda nem tinha pensado em comprar a primogenitura do irmão dele. Mas enxergou uma oportunidade. O irmão dele falando que estava morrendo de fome e que faria qualquer coisa, né, talvez ali por algo de comer. Então Jacó viu uma oportunidade e comprou a primogenitura do irmão dele. Jacó estava preparado para essa negociação. Então eu vejo que Jacó era muito perspicaz. Até na luta contra o anjo, nós vimos uma coisa muito interessante, que todo empreendedor precisa ter: persistência, não desistir, agarrar sua oportunidade e não soltar. São coisas que o empreendedor
precisa estar enraizado nele. Ele não pode desistir daquilo que ele está buscando. E foi da mesma forma com Jacó, quando ele encontrou e lutou com o anjo. E saiu de lá com a sua bênção, como a palavra fala. Ainda que você carregue marcas durante o processo, porque o processo para você alcançar o seu sucesso pode ser uma luta com um anjo, por exemplo. Mas se você estiver focado, não desistir, tiver com as percepções abertas, com certeza você irá alcançar o seu resultado. Mas só depende de você. Não se esqueça disso. Não se esqueça do nosso podcast. Se você ainda não viu, assista lá no nosso podcast, tá bom? Finalizei essas 3 perguntas hoje, mas se você quer aproveitar as oportunidades, eu quero te convidar a conhecer a Zora, onde você vai ter uma inteligência artificial no seu Instagram, no seu site e no seu WhatsApp. O link está aqui na descrição. Só depende de você alavancar o seu negócio. Se você hoje tem demanda para o seu WhatsApp, para o seu Instagram, se você quer vender mais, quer recuperar mais vendas, se você tem um site, um e-commerce e quer vender de forma inteligente, utilize a Zora. Vai estar o link aqui na descrição e não se esqueça disso. Agora, deixo para vocês um forte abraço, a graça e a paz do Senhor, e te vejo no próximo vídeo. Não se esquece de comentar aqui se você tiver alguma pergunta para fazer. Até mais, fui!